E esses dois discípulos é mencionado aqui, que mesmo andando com Jesus, mesmo tendo aprendido com Jesus, quando Jesus fala esta pergunta, quando Jesus dá esta palavra, eles não sabem o que fazer. É Tomé. Tomé fala que não sabe o caminho, sabendo que Jesus é o caminho, conhecendo desde lá de atrás. Mas o que falar de Tomé? Porque Tomé mais lá na frente não acreditou quando o nosso Cristo ressuscitou, porque ele teve que tocar para decidir. Ele teve, como aquele dito fala, ver para crer. E o outro é Felipe. Felipe, sabendo que o Cristo, que o Pai e o Espírito ambos formam um só, pediu para que o Senhor o mostrasse o Pai. Os 12. A palavra fala, e eu quero meditar também e passar para a igreja, a passagem da multiplicação, que é um texto bem lindo, bem conhecido, é a prova de a certeza de quem está seguindo a Cristo pelo que Ele é ou o que Ele faz. Porque quando a multidão vai até Jesus, a palavra fala que Ele se assenta e começa a ensinar. E a palavra fala que a multidão está com fome. Ele interroga Felipe, olha mais uma vez Felipe dando a história, e faz um teste, e pergunta que como ele alimentaria este povo, sabendo ele o que já saberia de fazer. Felipe fala que 200 dinheiro não seria necessário, com pão e que todos comessem bem, mas Jesus já sabia. Aí entra André, irmão de Simão, traz um jovem com uma solução, que para o discípulo aquela solução era pouco, mas o Senhor recebe de bom grado, dá graças e reparte entre os discípulos. E esse pães e peixe, esses 5 pães e 2 peixes, a qual os discípulos desprezaram, acharam que não era nada. O texto vai dizer que foi o suficiente para alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Para nós, a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 12:12, que é bom, perfeito e agradável. O que o Senhor tem para mim e para você é bom, perfeito e agradável. Ele nunca vai nos dar nada pela metade. Ele nunca vai fazer na minha e na tua vida pela metade. Quando Ele te achou no mundo, Ele não fez a obra dele pela metade. Ele te levou na casa do oleiro, fez a obra por completo. Glória a Deus. O que cabe a nós é nos encher mais ainda da presença. O Espírito Santo já falou aqui desde o início. Só vou falar aquilo que Ele já falou, porque cabe a nós buscar a presença dEle, ser cheio da presença dEle. Porque já foi dito aqui muitas vezes que vaso não foi feito para ficar vazio. Se o Senhor nos fez um vaso é para nos encher. E a palavra fala aqui da tempestade. O diácono já falou, vou pular essa parte porque você já sabe a história. Agora a multidão vê que não tem mais Jesus, não tem mais discípulo, passa para outra banda. E quando chega lá, estão os discípulos e está o mestre. E eles perguntam: Senhor, como você chegaste aqui? Mas ele os seguia por causa do pão. Mas nós sabemos pela palavra que Jesus é o verdadeiro pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Por isso que ele fala no texto que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pedro lavando as redes, Jesus está pregando e ele está ouvindo a pregação. Depois da pregação, Jesus chama ele para retornar para o mar. E ele vai. Podia muito bem dizer não, mas imagina falando: vou ver o que esse camarada tem para mim, porque ele é diferenciado, ele se destaca mais do que todos. Porque antes de ele ser discípulo de Jesus, ele era de João Batista. Então ele já conhecia João Batista, já profetizava aquele que viria, que era maior do que ele. Mas nesse dia o Cristo chega
dia mais difícil da sua vida, e chame ele para ajudar. Você conhece a história. A palavra fala que Jesus manda ele jogar as redes. Ali há uma conversinha, mas sobre aquela palavra ele não saiu. O texto fala que ele colhe um peixe. O que me chama a atenção é que quando ele pega aqueles peixes, não sendo suficiente para o barco, encher o barco dele, fez sinal para os demais, encher o barco e voltar para a praia, ele se prostra perante o Senhor e fala: ausenta de mim, pois eu não sou digno. Reconhece o seu erro. Mas eu te digo mais uma vez: você está disposto a largar tudo para servir esse bicho? Glória a Deus! Porque o Evangelho a gente perde, mas quando a gente prioriza o reino, as demais coisas acrescentam na nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou plantando desde lá atrás. Agora o Senhor está mostrando os pontos da colheita que virão sobre a minha vida. Mas eu sei que o inimigo não está feliz por isso, pois ele tem se levantado. Mas eu creio naquele que fez a promessa lá atrás,